Todo ato é um ato político. E é por isso que o maior erro que podemos cometer é odiar a política, porque ela é o que somos e como vivemos. Na verdade, o que a gente precisa fazer é redesenhá-la. Quando eu era criança, assim como toda e qualquer criança que começa a desbravar o mundo e interpretar, eu me perguntava o porquê de tantas pessoas estarem na rua, o porquê de tanta fome no mundo, mas eu nunca tive respostas concretas e simples para essas perguntas. Só que a cada vez que eu me perguntava e pedia explicações para esses problemas que eu observava, eu percebia que eu também começava a me movimentar, de alguma forma. E a cada porquê que eu me questionava, eu percebia que aquilo podia me dar justificativas reais para aqueles problemas que eu comecei a observar no mundo. E é por isso que eu sonho com um dia em que as pessoas vão fazer do porquê a ferramenta mais poderosa para fazer as transformações que nós queremos ver no mundo. Com 7 anos, eu comecei a jogar futsal. E era uma grande paixão. Fiz escolinha de futsal e jogava na escola também. Era eu, uma amiga e vários meninos. Nesse meio, os melhores recreios que eu tinha eram os recreios em que eu podia jogar bola tranquilamente com os meninos, em que eles me permitiam fazer parte disso. Os melhores dias na escola eram os dias em que eu não ouvia aquelas crianças, né, os meus colegas, comentarem uns com os outros: nossa, vai perder para uma menina, que vergonha. Porque eu gostava muito de jogar bola, e aquilo era muito importante para mim. Mas ao mesmo tempo, eu me machucava e eu ficava triste. Só que eu não conseguia entender o porquê de nós, meninas, nunca estarmos incluídas nos jogos. Com 11 anos, eu passei no concurso do Colégio Militar do Exército. E com 12, eu já era questionada sobre as roupas que eu vestia. Às vezes curta demais, às vezes aparecida demais. E juntava isso com o meu jeito super comunicativo e extrovertido. Isso se tornou motivos suficientes para que eu fosse questionada sobre ser a menina fácil demais, principalmente para os meninos mais velhos. Eu também era um pouco briguenta. E isso era uma reação minha. As dores que eu estava sentindo naquele momento de não me sentir incluída e de questionar a minha própria capacidade e a minha própria dignidade. Eu não conseguia entender por que um colégio intelectualmente respeitado como aquele ia querer uma pessoa como eu. Isso porque eu me sentia impura e indigna de frequentar aquele ambiente. Essas foram as primeiras vezes da minha vida em que um problema estrutural se manifestava, mas eu ainda não conseguia perceber isso. O que eu consegui começar a perceber foi que as minhas vivências enquanto mulher, na sociedade que a gente vive hoje, elas sempre seriam restritas. E essas foram as primeiras situações marcantes mesmo da minha vida em que eu lembro de ter vivenciado a crueldade de uma sociedade machista. Eu entendi que as opressões de gênero, elas se manifestam em diversas esferas da nossa vida. E é muito por isso que quando saímos na rua e somos assediadas por um assobio inconveniente ou os salários desiguais em relação aos homens que ocupam o mesmo cargo e até índices altíssimos de feminicídio, principalmente na América Latina, sempre assustam. Elas fazem parte da nossa realidade. E o grande avanço do movimento feminista no Brasil já aconteceu também. Conquistamos o direito ao sufrágio universal em 1932, mulheres e homens são vistos juridicamente como iguais pela Constituição de 1988. Mas isso ainda é muito pouco. A gente precisa de uma luta intensa, uma luta em que nós todas participemos dela. E não só isso, mas o papel assinado, ele não é suficiente para garantir que nós tenhamos a nossa liberdade. Porque a história nos mostra que a marca das opressões e da violência, até hoje,
afeta a comunidade das mulheres. E depois que eu entendi que essa dor não era só minha, era uma dor coletiva, era uma dor compartilhada por todas as mulheres, eu decidi também que eu dedicaria o meu tempo para que nenhuma outra menina se sentisse incapaz ou questionasse a sua própria dignidade, como eu havia experimentado com 12 anos de idade. E assim, eu passei a exercitar também a escuta. Eu passei a começar a escutar as pessoas e as vivências que eu não tinha. Aos poucos, eu entendi que a minha vivência como mulher branca não é a mesma da mulher preta. E não é a mesma da mulher trans. E não é a mesma da mulher periférica. E a gente não precisa ter culpa dos privilégios que nós temos. O que nós não podemos fazer é deixar de reconhecê-los. Porque quando a gente reconhece eles, a gente começa a avançar. E somente quando todas nós estivermos incluídas nesse debate é que a gente vai poder caminhar junta. É por isso que todas as vezes que falamos sobre igualdade de gênero, a gente está falando necessariamente sobre uma luta que é coletiva, pela emancipação de todas nós, em todas as nossas diferenças. No colégio, e era um colégio militar, sempre me chamavam de rebelde. Era algo que me machucava um pouco. Mas com o tempo eu também fui entendendo que rebelde talvez pudesse significar alguma coisa boa. Em 2019, eu me tornei presidente da Agremiação Estudantil, e que é uma organização muito importante para os alunos do colégio. Depois de um ano inteiro de trabalho, nas vésperas do meu discurso final, meu discurso de encerramento, eu estava lendo um livro, deitada na minha cama, no dia anterior, né? E tinha uma nota de rodapé que chamou muito a minha atenção. Estava escrito: rebelde é aquele que não se conforma. No dia seguinte, eu iniciei o meu discurso na frente dos meus pais, dos meus amigos e de vários militares, completamente fora do script. E eu já tinha entregue aquele script. Por um motivo muito importante: fazer política. A partir daquele momento, eu comecei a fazer o meu discurso dizendo que eu concordava, pela primeira vez, com todas as pessoas que já me chamaram de rebelde alguma vez na vida. Porque eu entendi que rebelde é quem faz o movimento e é quem não se conforma. E eu não conseguia olhar para o painel de ex-presidentes que estava na minha frente naquele momento, sendo inaugurado com o meu rosto, e não perceber que no meio de 30 pessoas, 4 eram mulheres. Uma era mulher negra. Eu ainda lembrava da Sofia de 12 anos e eu sentia um pouco de angústia. Eu não queria que nenhuma outra menina de 12 anos tivesse que sentir e se questionar a própria dignidade. De fato, eu não conseguia me conformar com aquilo. E mais do que isso, eu entendi, a partir desse momento, que os meus atos eram atos políticos. E que eles eram necessários, caso eu quisesse começar a inverter a lógica de um sistema que nos coloca embaixo do tapete há tanto tempo. Nesse discurso, eu comecei a perceber que algumas pessoas ficaram incomodadas com a minha fala. Porque feminismo, direito das mulheres e minorias sociais não são palavras que são sempre bem aceitas na sociedade. Só que, na verdade, o que eu pude perceber com o microfone na mão é que uma mulher, quando ela tem voz e ela denuncia injustiças sociais e ocupa espaços que não são comuns, ela está avançando. E se o patriarcado fez com que nos conformássemos, eu torço muito para que nos rebelemos. Porque só assim a gente vai poder redesenhar e reconstruir uma sociedade em que nós sejamos vistas, respeitadas e realmente interpretadas com liberdade e com justiça social.
não só no papel. Depois dessa minha experiência pessoal, eu comecei a pesquisar sobre política institucional. Comecei a perceber sobre as lideranças que nós temos no mundo, os políticos que nós colocamos para nos representar. E nessa minha busca, eu descobri que 52% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres. Mas só 15% da Câmara dos Deputados são mulheres. De todos os governadores dos estados do Brasil, só uma mulher. Isso me intrigou. Só que eu entendi que a mesma lógica que fez com que eu sentisse as dores aos 7 e aos 12 anos era a lógica que também explicava esse problema. Porque o mundo construído até hoje não foi um mundo construído para a emancipação e participação de mulheres, e nem de seus corpos. No meio desse meu descobrimento, ainda existia uma outra esfera, que era a esfera familiar, que julgava a política como algo sujo, ruim e completamente indiscutível. Inclusive, eu desafio vocês a me descreverem um político. Eu aposto que ele é um homem, branco, velho, de terno, rico e provavelmente envolvido em corrupção. Com certeza, tem muitos desses por aí. Mas com a minha experiência, eu entendi que se nós nos reconhecermos como uma força política, a gente consegue construir um novo imaginário social. O que nós precisamos fazer é nos movimentar. E assim como toda coisa grande, ela precisou de um primeiro movimento para começar. Quando uma mulher entra na política, ela puxa outras. Quando uma mulher negra entra na política, ela carrega consigo a possibilidade de redesenhar aquele espaço. Quando uma mulher da comunidade LGBTQIA+, entra na política, a gente começa a conversar sobre esse assunto e ela carrega consigo a luta por menos violência e intolerância. Representatividade simbólica é muito importante porque ela nos permite criar possibilidades que a estrutura social, desenhada até hoje por homens e brancos, ela nos permite que essa estrutura ela seja redesenhada, reimaginada. São novas possibilidades que estão sendo criadas com novos rostos colocados ali e novas vivências também. Quando a gente cria a possibilidade dessas minorias ocuparem esses espaços, a gente pode começar a disputar consciências e a desenhar um novo imaginário social. Estatisticamente, quando colocamos mais mulheres na política, a gente consegue aprovar cerca de 3,5 vezes mais projetos voltados para áreas sociais, como educação e saúde. Quando a gente coloca mais diversidade na política, a gente cria possibilidades para a gente poder começar a conversar de verdade sobre uma democracia. E é por isso que eu retomo a minha fala do início. O porquê, numa pergunta, é sempre um primeiro movimento. Foi esse porquê que me fez despertar aos 7 anos numa quadra de futsal. Foi esse mesmo porquê que me fez despertar aos 12, quando eu era questionada sobre as roupas que eu vestia e questionava também a minha dignidade. E é esse mesmo porquê que me movimenta e me desperta todos os dias. A questão toda é que num mundo construído por homens brancos e ricos, quando a gente ocupa esses espaços, a gente incomoda porque a gente abala uma estrutura social inteira. Mas a gente também mostra que uma sociedade diversa, plural, diferente e nova pode ser construída, porque nós somos múltiplos, diferentes e grandes. E aí, eu quero te perguntar,
Você já sabe por que é importante colocarmos mais mulheres e mais diversidade na política e em todos os outros espaços? Obrigada.